Sou a professora Cléia Heloísa. Trabalho na Escola Tempo Integral Almirante Tamandaré, localizada na região sul de nossa capital. Trabalho com a turma do terceiro ano, especificamente com o 3201, e vamos trabalhar com vocês o componente de Geografia. Estudantes e familiares, é com imenso prazer que iniciamos esses trabalhos. Lógico, eu, como professora, gostaria de estar aqui dando longos abraços nos meus alunos e alunas, mas infelizmente, através e devido ao cenário que nós estamos vivendo, eu só posso fazer isso através da TV. Então, todos vocês recebam meu abraço e, desde já, eu peço que todos nós possamos ter bastante compromisso com essas aulas remotas, os nossos alunos se mantenham no foco de estudar, de aprender, e todos os familiares vão fazer uma força positiva, nos juntando e acolhendo seus filhos, para que eles possam, de fato, desenvolver uma boa aprendizagem, mesmo em meio a todas as dificuldades. É com esse sentimento que a gente inicia o nosso trabalho. Hoje vamos trabalhar o conteúdo Paisagens Naturais e Antrópicas em Transformações. Eu vou iniciar lendo para vocês um trecho da letra da canção Paisagem da Janela, de autoria de Lô Borges, de 1972. Olha só. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade e um velho sinal. Olha só, vocês vão observar a janela, não é mesmo? Quem não tem uma janela na sua casa, né? Quem não levanta cedo e abre a janela e fica contemplando algo? Então, o que a gente contempla geralmente? A paisagem, não é mesmo? Então, só relembrando vocês que a professora Cléia já falou um pouco com vocês, meus alunos aí do 3201, que vocês já viram, né, este conteúdo, então vamos ficar bem antenadinhos, ok? Então, eu li e falei que quando eu abro a janela eu vejo algumas coisas, vê o quê? Vê o sino, vê os pássaros, vê de repente uma árvore, não é mesmo? Então eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Quais características da paisagem descrita na canção estão presentes no seu dia a dia? Pensa aí. Eu sei que você está antenadinho na TV, não tá? Então, o que você vê quando você abre a janela da tua casa? Olha, outra pergunta. Quando você olha pela janela do seu quarto, ou da sua sala, ou de outro lugar da sua casa, você vê a mesma coisa? A paisagem sempre a mesma ou ela está se modificando com o passar? Pensa bem e responde aí no caderninho, porque quando nós voltarmos eu quero essas respostas na ponta da língua. Uma paisagem pode ser composta por elementos naturais ou culturais. Por conta deles, podemos dizer que as paisagens são divididas em duas: paisagens culturais e paisagens naturais. Vocês podem estar também buscando lá no livro didático, a partir da página 83, os alunos, ao menos os alunos que estudam na Almirante Tamandaré, o livro adotado por vocês, né, alunos? Então, podem estar recorrendo ao livro para estar acompanhando a aula. Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, em que não há intervenção humana. Então, o que a professora pode dizer para vocês? O que vocês também podem estar em casa pensando na paisagem natural? Olha, né? Por exemplo, quando a gente vai numa fazenda, numa chácara, quando a gente está viajando, vê aquelas montanhas, é só paisagem natural, não é mesmo? Às vezes são os rios, são as árvores, as montanhas, as grandes pedras, tudo isso faz parte de um grande espaço. E aí ele está lá, alguém fez? Não, é algo formado pela natureza, né? Algo que há milhões de anos foi se formando, as árvores foram crescendo, e aí tem aquele espaço natural. Então nós vamos dizer que é o quê? O ambiente natural, muito bem. E nós também temos o ambiente cultural. Nós sabemos que para nós, homens, né, nós seres humanos, para a gente habitar, a gente precisa modificar, não é mesmo? Então, ao longo dos anos, o homem sentiu a necessidade extrema de quê? De modificar a natureza, não é mesmo? Então, quando que nós modificamos a natureza? Quando a gente constrói uma casa, quando a gente derruba uma árvore para construir um prédio.
Tem uma aqui, eu gostaria que vocês olhassem bem para esse slide agora, que a professora trouxe aqui algumas imagens bem interessantes para vocês. Olha só, quais elementos naturais podem encontrar nas paisagens das cidades? As cidades, nós podemos encontrar os dois elementos, tanto natural quanto cultural, principalmente nossa cidade de Palmas, não é mesmo, gente? Tem coisas maravilhosas, nós temos parques, temos muitas árvores, nós temos rios, nós temos lago, tudo isso é parte da paisagem natural que compõe a nossa cidade. Olha só, aquela fotografia, por exemplo, nós temos ali um rio, nós temos árvores, nós temos montanhas, então são paisagens natural que faz parte também da nossa paisagem cultural. Cultural, relembrando que é quando o homem modifica a natureza, né? Quando ele modifica a paisagem. Então, só para relembrar, o que é uma paisagem natural? Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, em que não há intervenção humana. Por exemplo, quando a gente vai lá na roça, aquelas roças antigas, né, gente? Da vovó, vocês já foram? Eu sei que os meus alunos chegam sempre contando história de final de semana que foram na roça, que foram pescar no rio, que foram buscar caju, que foram catar o piqui, não é mesmo? Então, isso é uma paisagem natural. Agora eu quero falar para você da paisagem cultural. Vamos lá? Paisagem cultural é o ambiente que apresenta elementos culturais, porque o ambiente já sofreu intervenção humana, não é mesmo? Então, por exemplo, nós que somos moradores da cidade, a gente tem uma cultura, não é mesmo? Nós temos algumas modificações, nós fazemos algumas modificações na natureza que quem mora no campo não vai fazer. Por exemplo, na cidade nós temos o quê? Temos prédios, temos muito asfaltos, a gente tem que derrubar muitas árvores para construir as nossas casas, o nosso comércio, os nossos parques, os campos de futebol. Tudo isso é uma parte cultural nossa, né? Para a gente desenvolver as nossas atividades quanto seres humanos, nós precisamos de fazer essas modificações. Nós precisamos construir hospitais, nós precisamos construir escolas, e isso é muito importante. Então, o homem se sente obrigado a fazer essa modificação na natureza para nós podermos desenvolver as nossas atividades quanto seres humanos. Então, alunos, continuando a nossa aula, nós vamos rever tudo que a professora falou aqui durante esse tempo. Então, nós aprendemos que paisagem cultural e paisagem natural, a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural. A paisagem natural é aquela que está lá na natureza, completa, com todos os seus elementos, não é mesmo? Que está o rio, as árvores, as pedras, as montanhas, os animais. Isso é a paisagem natural. E nós aprendemos também que com o passar dos anos, dos tempos, foram se modificando e o homem tem cada vez mais necessidade de modificar essa paisagem para atender às nossas necessidades de seres humanos, não é mesmo? Então, isso nós vamos chamar de paisagem cultural, não é mesmo? Então, a professora vai deixar como dever de casa um vídeo para vocês assistirem, tá? Vão lá no celular do papai, da mamãe, no computador de vocês e vão acessar Mundo de Bitar. Esse vídeo, ele fala um pouco das transformações da natureza, como que, com o passar dos anos, a natureza, os ambientes vão sendo transformados. Por exemplo, onde tinha uma árvore, hoje é o quê? É uma ponte. Onde tinha um grande pés de manga, de caju, hoje tem uma escola. Então, tudo isso faz parte da nossa transformação no nosso ambiente cultural, tudo isso. E é feito por nós, seres humanos. Estamos estudando em geografia as paisagens, lembram? Paisagem é tudo aquilo que a minha vista alcança, ou melhor, é tudo aquilo que nós podemos enxergar ou sentir. As paisagens podem ser classificadas em paisagem natural ou paisagem cultural. Paisagem natural é quando apresenta apenas elementos naturais, como a gente vê aí nessa imagem, nuvens, rio, vegetação. Paisagem cultural é a paisagem que apresenta elementos culturais, ou seja, construídos pelos seres humanos.
Em nosso estudo de hoje, veremos que os elementos da natureza também alteram as paisagens. Isso pode ocorrer em pouco tempo ou ao longo dos anos. Os ventos, os vulcões, as águas das chuvas, dos rios e dos mares provocam mudanças nas paisagens. Vamos ver alguns exemplos. Nessa imagem, podemos observar que a ação do vento abriu essa cavidade na rocha. A ação da chuva provocou o deslizamento do solo do morro e alterou essa paisagem. As ondas do mar se chocam nas rochas à beira-mar e provocam um desgaste nelas, e assim elas formam os paredões. Os terremotos podem abrir fendas no solo e provocam grandes destruições e transformações. Vulcões, ao entrarem em erupção, podem provocar a saída do magma, que, atingindo a superfície, transformam a paisagem do lugar. Mas, como já sabemos, as paisagens não são transformadas apenas pela natureza. Muitas mudanças são realizadas pelos seres humanos, por meio do seu trabalho, e podem ser por diversas necessidades, para produzir alimentos, construir moradias, abrir novos caminhos por meio de ruas, estradas, extrair recursos da natureza, entre outros. Então, é isso. O vídeo é importante que vocês vejam, é importante que vocês anotem o que vocês acharem interessante e não precisa também ficar só nesse vídeo. Tem muitos vídeos no YouTube, vocês podem lá buscar, procurar vídeo para o terceiro ano, vídeo de geografia, vídeo de paisagem, modificações das paisagens. Vocês vão encontrar uma série de vídeos que vocês podem enriquecer muito o aprendizado de vocês. A professora Cléia conta muito com vocês, com essa parceria, que vocês possam estar estudando em casa, buscando mais e mais formas de aprender. Estamos aí na era, né, da informática, da tecnologia. Então, vamos aproveitar o momento que estamos com o computador ligado para ir no YouTube, fazer pesquisa sobre esse tema que é muito importante, não é mesmo? Então, na próxima aula nós vamos retornar com o tema a diversidade social existente na sua comunidade. O que fala isso, professora? Muito importante. Nós vamos estudar um pouco sobre a vida das pessoas que moram no campo e qual a relação dessas pessoas com a natureza. Como essas pessoas modificam a natureza? Será que a mesma forma, as mesmas modificações que tem na cidade, tem no campo? Será que a forma do camponês tratar o campo é a mesma forma que nós tratamos? Então, assim, é uma aula maravilhosa. Eu preparei com muito carinho para vocês. Então, alunos e alunas, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aprendido bastante. Um grande abraço e até breve.